Bom, o segundo fator que você tem que avaliar se você está fazendo incorretamente é que você está comendo pouco, mas está comendo errado, os alimentos errados. Você fala, tem alimento certo e tem alimento errado? Tem. Tem alimentos que potencializam o seu emagrecimento e tem alimentos que bloqueiam o seu emagrecimento. Por exemplo, se você comer no café da manhã 2 torradas e um suco de laranja sem açúcar, você acha que isso é muito ou é pouco? Está comendo pouco ou está comendo muito? Eu acho que ela está comendo pouco, não é? Só que ela está comendo errado. Por que ela está comendo errado? Porque ela está comendo uma grande concentração de carboidrato. Então, qual é o problema dos carboidratos? Os carboidratos são uma classe de alimentos que tem uma grande quantidade de açúcar. Então, o que vai acontecer? Quando você ingere carboidrato, o nível de açúcar no sangue sobe muito. Quando o nível de açúcar sobe no sangue, o corpo produz um hormônio chamado insulina, que é produzido no pâncreas. Quando você tem uma grande quantidade de açúcar, é produzida então a insulina e a função dela é colocar o açúcar para dentro da célula. Quando você tem uma grande quantidade de açúcar no sangue, o que acontece? A célula não aceita mais aquele açúcar. E aí fica um excesso de açúcar no sangue e um excesso de insulina. Quando você come o carboidrato, que tem grande quantidade de açúcar, o organismo libera muita insulina para colocar esse açúcar para dentro do sangue. Quando você come um excesso de carboidrato, a célula não aceita mais aquele açúcar. Existe uma grande, não precisa daquele açúcar. Então fica uma grande quantidade de açúcar fora da célula, na corrente sanguínea. E o que a insulina vai fazer? Vai fazer a outra função dela, que é pegar esse excesso de açúcar e armazenar em forma de gordura no nosso tecido adiposo. E para que ela faz isso? É uma forma de armazenamento de energia. As proteínas e as gorduras, elas não estimulam a insulina da mesma forma que o carboidrato. Por isso, quando você ingere proteína ou gordura, você não tem uma estimulação importante da insulina. Então, para potencializar o seu emagrecimento, o que você tem que fazer? Ingerir alimentos que não estimulem a insulina. Porque a insulina, ela aumentando os níveis de gordura, o que a gente quer? Diminuir a insulina ao menor nível possível, para que isso potencialize o seu emagrecimento. Aqui no caso, a pessoa comeu o quê? Comeu 2 torradas, que são cereais, carboidratos, e ainda ingeriu suco de laranja, mesmo sem açúcar. O que acontece com o suco de laranja? As frutas, elas têm alguns alimentos naturais, mesmo sendo saudáveis, eles ainda têm uma grande concentração de açúcar. Por exemplo, as frutas, elas são saudáveis, mas elas têm frutose, que é um açúcar. O leite tem muita lactose, que também é açúcar. O mel, ele tem muita maltose, que também é açúcar. Então, mesmo sendo alimentos saudáveis, você tem que diminuir a ingestão desses alimentos se o objetivo for perder peso. O suco ainda é pior, porque você pega a fruta, retira toda a fibra dela, por exemplo, um suco de laranja, espreme umas 5 laranjas, o que você está fazendo ali? Colocando carboidrato concentrado. Você está ingerindo apenas a frutose ali, porque a fibra já não tem mais. Então, você tem que reduzir a quantidade de frutas. O segundo carboidrato, que é um dos piores também, são os cereais. Quais são os cereais? Malte, cevada, centeio, trigo, milho, arroz. O que acontece com os cereais? Eles têm uma grande quantidade de carboidratos e têm um pouco menos de fibra. Principalmente o trigo, é o pior deles. Então, são alimentos que você tem que reduzir da alimentação, mesmo os carboidratos integrais. A terceira classe são os tubérculos e raízes. Quais são eles? Batatas, mandiocas, inhames, cará. O que acontece com os tubérculos? Eles têm menos carboidrato que os cereais e têm mais fibra, mas ainda assim eles têm grande quantidade de carboidrato e devem ser reduzidos se o objetivo for emagrecimento. Só que, por exemplo, entre um cereal e um tubérculo, é melhor você ingerir o tubérculo, que tem menos quantidade de carboidrato. Então, entre um prato de arroz e um prato de mandioca, melhor comer a mandioca. Esses cereais que eu falei são os integrais. Os carboidratos refinados são um pouquinho piores. O que acontece com os carboidratos refinados? Você retira toda a fibra daquele alimento e fica só o açúcar. Aí o que acontece? Carboidratos refinados, quando você faz a ingestão deles, o açúcar sobe muito mais rapidamente. A absorção desse açúcar é maior. Então, os carboidratos refinados, eles devem ser abolidos da sua alimentação. E, além disso, os carboidratos refinados, o que acontece com eles? Eles ativam o sistema de recompensa. Tanto os carboidratos refinados, quanto os açúcares simples. Eles estimulam o nosso centro de recompensa, que está no cérebro,
e libera muita serotonina e outros neurotransmissores. Então, quando a pessoa ingere um carboidrato refinado, ela tem aquela sensação de prazer imediato. O que acontece com isso? Os carboidratos refinados são alimentos viciantes. Então, você come muito e quer comer mais vezes, em grande quantidade. Então, os carboidratos refinados têm que ser abolidos. E os açúcares simples também. O que mais que a gente tem que tirar da alimentação? Os açúcares adicionados. Então, a primeira coisa que você tem que tirar da mesa é o pote de açúcar. Não há necessidade de adicionar açúcar em nada, nem em alimentos, nem em bebidas. Alguns alimentos que são preparados também utilizando açúcar. Então, às vezes, você está consumindo uma grande quantidade de açúcar sem saber. Todos os alimentos processados, eles têm uma grande quantidade de açúcar, mesmo aqueles alimentos que são salgados. Por exemplo, carne processada, como mortadela, presunto, bacon, tem açúcar. Molhos como ketchup, molho para salada, né? Que for também tem processado. açúcar. Então, às vezes, você está comendo achando que é um salgado, que não está comendo açúcar. Na verdade, você está comendo uma grande quantidade de açúcar. Esses pratos congelados também, como nuggets, né? Tudo isso tem açúcar. Outra coisa importante de você observar, não substituir o açúcar por adoçantes sintéticos. Os adoçantes sintéticos, quais são eles? Ciclamato, sucralose. O que acontece? Esses adoçantes, eles não têm açúcar, mas eles estimulam a insulina tanto quanto o açúcar e também provocam obesidade. Então, você deve evitar os adoçantes sintéticos. Se não conseguir tomar sem açúcar, o ideal é que você substitua por adoçantes naturais, como estévia, eritritol e xilitol. E aí podem ser utilizados.